Drogovic, Samaia, Enzo Fittipaldi, Petekoff, Collet, brasileiros que estão nas categorias de base. Mas o que esperar deles nesse 2021? É o que vamos falar nesse GP às 10. Olá, amigos do Grande Prêmio que estão aqui no canal do YouTube. Tudo bem com vocês? Não se inscreveram ainda? Não ativaram as notificações? Por favor, façam isso. Já deem aquele like maroto e gostoso. Sempre é bom, porque ajuda a divulgar o nosso conteúdo. E, claro, se você gostou, faça isso de coração. Falando em coração, o mais coração dos nossos jornalistas. Mentira. Pedro Luiz Cuenca, que vai falar a respeito do coração dos brasileiros em 2021 nas pistas. 5 pilotos. Nós tivemos bons desempenhos em 2020 de alguns, outros nem tanto, mas é disso que nós trataremos a respeito. Começando, Pedro Luiz Cuenca. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Com Felipe Drogovic, que é quem deve representar melhor a bandeira verde e amarela nas pistas, já que vai para a UNI Virtuose, uma das principais equipes da Fórmula 2. Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitor, a todos que estão acompanhando este vídeo. Começaremos por Felipe Drogovic, porque eu gostei do UNI Virtuose, eu chamo de Uni Virtuose, eu sou mais simples. UNI, obrigado. Achei que vamos unir. Mas o Drogovic, para mim, foi a grande surpresa, então é até interessante começar com ele, porque foi a grande surpresa para mim de 2020. Era um piloto que não estava numa equipe grande no grid da Fórmula 2, que é a MP Motorsports, não chegou com grandes expectativas, muita gente, quando colocou pela primeira vez para acompanhar uma corrida da Fórmula 2 em 2020, mal conhecia o Drogovic, mal sabia da carreira dele, não tinha acompanhado uma corrida, e de fato ele foi a surpresa. Sem uma equipe grande, ele conseguiu se colocar no top 10, conseguiu vitórias, conseguiu pódios e brigou de igual para igual com muitos pilotos no grid, de um grid muito bom da Fórmula 2. A gente precisa ressaltar sempre que a Fórmula 2 em 2020 tinha um grid excelente, não só com o Mick Schumacher, mas também o Schwartzman, o Aylott, Tsunoda, o Lungar, né, não é assim um piloto que a gente lembra com frequência, mas é muito bom. E o Drogovic brigou de igual para igual com todos esses. Então, eu acho muito importante a gente ressaltar a importância do campeonato dele. A vaga que ele ganha na Univirtuose para 2021 é muito importante, porque é um salto de uma equipe média ali de grid para uma equipe já que briga por vitórias com mais constância. Então, eu acho que é bem importante a gente valorizar o Drogovic em 2020 e, por que não, até criar uma certa expectativa para 2021. Se não por títulos, mas por uma briga mesmo pelo título durante toda a temporada. É um grid que vai perder peças, né? O Schumacher já não fica, o Mazepin também sai e vai para a Fórmula 1, o Aylott já disse que não fica na Fórmula 2, então vão abrindo oportunidades para o Drogovic para 2021. Eu acho que é um piloto que a gente vai ter que olhar com muito carinho, com muita atenção, porque você olha a tabela de pontos, você fala assim, pô, mas ele terminou em 9º, 100 pontos atrás do campeão, praticamente, e às vezes a gente se engana muito por isso. Se a gente olhar com calma, o que ele fez na temporada é muito importante. Você pega uma MP Motorsports, que não é uma equipe que briga por vitórias, e você consegue colocar em pódios com frequência, em pole, e ele fez até o Matsushita elevar o patamar, que era o companheiro dele durante boa parte da temporada. Até o Matsushita, que era um piloto ali mediano no grid da Fórmula 2, conseguiu subir de patamar. Obviamente, no fim da temporada com o Alesi, não dá para salvar, porque o filho do Alesi é muito ruim. Mas o Drogovic, ele deu uma nova cara para a MP Motorsports e para a carreira dele em 2020. Aproveitando que estamos na Fórmula 2, Cuenca, me fala a respeito de Guilherme Samaia, que andou no fim do grid basicamente o tempo inteiro na sua temporada de estreia na Fórmula 2. O Samaia é um caso curioso, porque muita gente lembra dele aqui no Brasil, correndo aqui no Brasil, e depois é um grande espaço na carreira dele até chegar na Fórmula 2. E ele correu pela Campos, que também não é uma equipe de muito prestígio na Fórmula 2, é uma equipe mais médio para fim do grid. Ele teve ao lado dele o Jack Aitken, que correu agora correu na Fórmula 1 ali no GP de Sakir, e aí ele
Cara, eu não vou dizer isso, mas o Samaia não estava muito pronto para a Fórmula 2. Eu acho que faltou ali um degrau antes dele chegar na categoria. Obviamente andou muito no fim do grid por conta disso, o carro não é bom, ele não estava 100% preparado, mas apareceu a oportunidade, ele tentou e andou no fim do grid. Para 2021, ele já está andando, fazendo testes em outras equipes, correu agora no teste no Bahrein pela Charrus, andou bem, andou até no top 10. É de se esperar que ele tenha uma evolução para 2021, que ele consiga, de fato, melhorar, mas, por enquanto, ele é uma grande incógnita, tanto se vai estar no grid, quanto o que ele pode fazer na Fórmula 2. Gianluca Petekov ganhou a Fórmula Regional Europeia em 2020 e aí vai dar um passo importante na sua carreira. O que esperamos do piloto que é adorado, inclusive, por Fernando Silva? Fernando Silva é devoto de Gianluca Petekov, que fez uma temporada muito boa na Fórmula Regional Europeia. Ele também era um grid bem complicado. Você teve o Arthur Leclerc, que no dia que a gente está gravando isso, 15 de dezembro, o Arthur Leclerc foi confirmado na Prema para correr na Fórmula 3. O Petekov ainda briga por uma vaga na Fórmula 3, mas como ele já disse aqui algumas vezes no Grande Prêmio, o problema financeiro pode pesar na carreira dele. Já nesse ano, a situação financeira foi complicada, ele ficou ameaçado de não fazer algumas provas na Fórmula Regional, conseguiu patrocínios pontuais, conseguiu se manter durante a temporada, e isso foi fundamental para que ele continuasse na briga pelo título. Ele teve um início de temporada maravilhoso, disparou com muitas vitórias, e depois foi mais na base da consistência. Ele é o recordista, por exemplo, de pontos, provas pontuando consecutivamente na categoria. E ele tinha uma dupla de rivais, que eram, curiosamente, da mesma equipe, da Prema, muito forte, o Leclerc e o Oliver Rasmussen. Mas não só isso, a Fórmula Regional contou com alguns convidados, por exemplo, o Yuri Vips, da academia da Red Bull, que não podia correr lá na Super Fórmula, então ele fez algumas corridas na Fórmula Regional. E mesmo assim o Petekov foi muito bem, ele conseguiu se manter à frente dos rivais. Foi uma disputa bem apertada com o Leclerc, por ambos serem da mesma equipe, por ser uma categoria muito parelha, mas ele foi bem consistente, não teve tantos baixos assim, chegaria preparado a uma Fórmula 3, mas a gente precisa ver se a questão financeira não vai afetar a carreira dele para 2021. Em 2020, Caio Collet foi vice-campeão da Fórmula Renault Europeia, perdendo para o lindíssimo Vitor Martin. Mais uma evolução apresentada por um piloto que vai mostrando o seu talento. Cuenca. Sim, o Caio Collet andou muito bem na Fórmula Renault, mas eu acho que ele perdeu muito do título pela falta de experiência, não só na categoria, mas na carreira como um todo. O Vitor Martin já não era o primeiro ano do Vitor Martin, então ele tinha uma noção melhor do carro, das pistas. O Caio Collet estava se encontrando, mas ele fez uma grande temporada, também foi bem equilibrado, foi até o final a disputa com o francês. Eu acho que, olhando assim de maneira fria, ele é o que mais está preparado, ele foi o que melhor fez uma temporada como um todo ali. Se a gente pegar a temporada como um todo do Collet, foi a melhor dos brasileiros. Ele foi bem do início ao fim. Alguns percalços por problemas no carro mesmo o impediram de brigar pelo título até o fim com o Vitor Martin, esse piloto que tem um nome maravilhoso. Mas ele também... O Collet ele já até fez testes na Fórmula 3 na pós-temporada. Ele andou pela ART, andou bem até, ficou no top 10, depois andou com a Prema, ficou também no top 10. Quando ele andou com a MP Motorsports, ele já não ficou tão bem, ficou em 14º, mas ele mostrou um bom ritmo e mostrou um bom cartão de visitas para as equipes do grid da Fórmula 3. Também, questão financeira é o que vai pesar. A gente sabe que as equipes de Fórmula 2 e Fórmula 3 precisam muito de dinheiro. Então, como o Petekov, a questão financeira vai pesar muito para o Caio Collet nesse próximo ano. Para finalizar, Enzo Fittipaldi, que em 2020 correu pela Fórmula 3, fez algumas boas provas. O irmão do Pietro, que disputou 2 provas pela Haas na Fórmula 1, está aí ele, que está afiado no português. Ele tinha uma dificuldade de falar português agora,
conseguiu desenvolver bem o idioma. O que esperamos dele? O Enzo foi um piloto que, em muitos momentos, a gente não sabia o que esperar dele, porque ele simplesmente não aparecia nas corridas da Fórmula 3. Ele ficava no fim do grid, mas assim, muito no fim do grid, e não dava qualquer sinal de reação. Acontece que em algum momento virou a chave do Pietro, se ele encontrou o acerto com o carro, se ele encontrou ali com a pista, mas ele andou muito bem na reta final. Ele criou uma boa expectativa na reta final da Fórmula 3, quando ele anda bem e pontua em Monza. Na corrida 2 de Monza, ele larga na pole e aí ele é abalroado pelo Jake Hughes durante a corrida, quando brigava pela liderança. E depois em Mugello ele anda muito bem, conseguindo seus melhores resultados no ano, 4º e 5º lugares, respectivamente, mas aquela coisa de ser muito tarde. Então, também, era um grid da Fórmula 3 esse ano muito bom. A gente viu Logan Sargent, Oscar Piastri, Theo Pourchaire, são pilotos muito bons e que o Enzo, em um momento, não conseguiu andar no nível deles. No final, reagiu. A expectativa é que ele continue na equipe dele, na HWA, mas afiado, mas ainda não está confirmado, então, mas a expectativa é que ele continue, está bem encaminhado o acordo, e ele já fez até os testes de pós-temporada em Barcelona e em Jerez com a equipe, andou bem, andou sempre no top 10, então a gente espera que na segunda temporada o Enzo consiga se encontrar com o carro da Fórmula 3, vai ser um novo grid, vão ter algumas caras que ele já conheceu em 2020, mas outras novas, então eu acho que ele vai ter que, agora é a hora dele se dar aquele passo mesmo para mostrar que ele tem uma chance de evoluir para a Fórmula 2 e depois para a Fórmula 1, seguindo os passos do irmão. Muito bem. Como o Drugovich é o que está mais em evidência, seco para você, o que vai ser o ano de Drugovich em 2021, Cuenca? Ele briga pelo título, com certeza. Como a gente já viu, ele vai brigar pelo menos por algumas vitórias e briga pelo título, na minha opinião. Com uma equipe boa, ele tem chance de brigar pelo título. Não acho que leva, mas briga até o fim. Muito bem. Quero saber de você, coloque aqui nos comentários do vídeo o que esperar desses 5 brasileiros, do Drugovich ao Enzo Fittipaldi. É muito importante sempre a sua participação e chamo mais uma vez para você dar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, se quiser, seja membro, venha para os planos Hat-Trick e Grand Chelem para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, ter conteúdo 24 horas por dia e participar dos nossos programas. Boa virada de ano para você, Cuenca, bom 2021. Boa virada de ano para você também, Vitor, para todos que estão nos acompanhando e até 2021. Esse foi o GP às 10. Até a próxima. Tchau.